Foi. Olá, pessoal. Aqui, professor Adriano Viaro, mais uma vez com o Fábio Catani, em mais um episódio do Batcast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Fábio Catani, é o primeiro episódio que eu estou gravando, já morando em definitivo na capital carioca. Eu não sei nem se isso é importante dizer para os ouvintes, mas agora já falei, né? Então, estou morando na capital carioca em definitivo. Antes de passar a bola para ti, Catani, eu queria reforçar com os nossos ouvintes, se estão nos acompanhando pelo Spotify, se estão acompanhando pelo Google Podcast, se estão acompanhando no YouTube pelo canal Prof. Viaro, aproveitem, compartilhem, curtam, comentem. Isso é muito importante para nós, para que o algoritmo entenda a relevância do programa e possa nos oferecer o nosso programa para os outros ouvintes. A outra coisa que eu queria dizer, nós estamos chegando a 10 mil players, isso aí num tempo muito pequeno, até para nós é significante. Segundo os dados estatísticos, nós estamos com 1.800 ouvintes fiéis, porém só 430 estão inscritos. Então eu pedia ao pessoal aí para se inscrever, já que está gostando do nosso canal, que está ouvindo com muita frequência, o que nos deixa muito contentes e que nos dá força para continuar. Se inscrevam também nas plataformas, em especial no Google Podcast e no Spotify, e aproveitem para classificar o programa lá com 5 estrelinhas, que eu repito, o algoritmo com isso entende que há relevância no programa. Dito isso, Fábio Catani, como de costume, faça as honras da casa. Então, Viaro, hoje tem uma satisfação. Eu já fazia bastante tempo que eu estava querendo agendar um bate-papo com o nosso convidado. Eu o sigo tanto na rádio em que ele trabalha, quase que diuturnamente, e também o sigo nas redes sociais. Admiro muito suas posições, sua inteligência, sua capacidade. Alguém que leva para dentro do rádio uma qualificação de debates que envolvem elementos sociológicos, elementos filosóficos, uma teoria bastante significativa, uma interpretação crítica da sociedade dentro de um espaço que é aquele que provavelmente tem a maior penetração histórica nas massas brasileiras, que é justamente o futebol. Estamos com Carlos Guimarães, jornalista, comentarista esportivo da Rádio Guaíba. Não sei se já completaste o doutorado em comunicação, estava lá doutorando. Não. Estás, então, ainda doutorando, mas é mestre em comunicação e informação, professor universitário da ESPM, alguém que é um profundo conhecedor do futebol, da sociedade e da música, e uma música de extremo bom gosto. Então, Guimarães, eu gostaria, antes de mais nada, saudá-lo, agradecer a oportunidade de estar conversando contigo, e gostaria que tu falasse um pouco para os nossos ouvintes quem é Carlos Guimarães, de onde veio, como é que foi aparecer no cenário do esporte, da comunicação. Conta para nós. Obrigado pela apresentação, pessoal. Obrigado pela apresentação, estou à disposição de vocês. É legal assim bater papo com pessoas inteligentes também. Acompanho o que vocês escrevem aí nas redes sociais e é uma honra estar participando aí com vocês. E eu estou numa fase de escolher até onde que eu participo, porque, cara, é muito convite e fiz questão já de bate-pronto de aceitar o convite de vocês, porque eu sei que vai sair coisa boa daqui. Que é o Carlos Guimarães é um sujeito complexo, né? Um cara cheio de defeitos, cheio de manias, né? De chatices, mas profissionalmente sou jornalista, eu sou formado pela PUC, comecei a trabalhar como estagiário na Rádio Gaúcha, já faz um bom tempinho aí, né? 24 anos. Depois da Gaúcha, eu fui contratado pela própria Rádio Gaúcha, fiquei na Gaúcha até 2008. Fui para Bandeirantes em 2008. Depois voltei para a Gaúcha por um período de 1 ano, entre 2013 e 2014, para a Copa do Mundo. E fui para Guaíba, a convite do Nando Gross, em julho de 2014. 3 dias depois do 7-1 ele me fez o convite, né? E eu fui para Guaíba, estou na Guaíba desde 2014, já fiz várias coisas nessa brincadeira de jornalismo, né? Dentro do rádio já fui produtor, já trabalhei como repórter, já fui coordenador em 2 empresas, coordenador de esporte, coordenador de jornada, fui apresentador de programa, sou ainda apresentador de programa, já fiz bastante coisa, já fiz outras coisas dentro do jornalismo também. Eu trabalhei na Ipanema, pouca gente sabe,
né? Eu tive um programa na Ipanema chamado Sub Pop, um programa de rock dos anos 90, entre 2009 e 2012. E foi bem bacana essa experiência. E estou na docência há pouco tempo, na verdade, né? Faz um ano que eu estou na docência, e nesse mundo acadêmico de 2014 também para cá, quando eu resolvi primeiro entrar numa especialização em jornalismo esportivo. Aí emendei mestrado, parei, defendi o mestrado, um ano depois entrei no doutorado. Tá trancado o doutorado agora, né? Isso tá trancado por várias questões aí, especialmente de tempo, né? Na época estava difícil, agora já está mais tranquila a coisa e, enfim, a gente se vira nesse mundo do jornalismo aí e da academia também. Tem um livro publicado, estou lançando outro livro em 20 dias, estou escrevendo um outro livro que deve sair em 2023, então eu sou um cara que não para, assim, né? Então já fala um pouco desses livros, o que tu vais lançar agora e o que tu já está preparando para o ano que vem, do que se tratam, até para os nossos ouvintes e para nós já começarmos a nos preparar para a leitura. Isso, vai ter a pré-venda em breve aí, já via Apoia-se, né? Ou alguma coisa do tipo. Já está pronto, foi hoje para a gráfica, tá? É um livro de ensaios sobre futebol e mídia. Eu ainda não vou falar o nome do livro, é uma surpresinha que eu vou lançar nas minhas redes sociais. Em breve já vai estar lançado, mas é um livro de ensaios sobre futebol e mídia, em que há uma compilação de textos que eu publiquei e outros que eu não publiquei no meu canal do Medium. Eu tenho um canal no Medium, que é como se fosse um antigo blog, né? Alguns textos publicados, outros adaptados, outros inéditos, entre 2016 e 2022, o último é do início de 2022, do início desse ano, né? Textos sobre... Então tem várias coisas, tem o que eu penso sobre o jornalismo esportivo brasileiro, tem sobre a rivalidade Grenal, sobre o Neymar, tem um texto sobre o 7-1, tem texto sobre o Renato, que eu acho que é um personagem interessante para a gente escrever também, tem textos sobre os analistas táticos, enfim, tem sobre os influenciadores digitais, então são 17 ou 18 textos sobre futebol e mídia, e que eu passeio, assim, nada acadêmico, são todos bem, assim, bem outros, né, em que eu mais ou menos faço uma reflexão sobre o que eu vejo da mídia da mídia esportiva brasileira e do futebol brasileiro, né, especialmente pós 7-1, e eu faço até eu acredito que o 7-1 é uma ilustração perfeita, mas assim, perfeita dos tempos que a gente viveu, especialmente pós 2013, de 2013 até 2016, né? E culminando com 2018. E acho que 2022 não é que nem 2018. E o 7-1 para mim, o futebol brasileiro, ele ao longo da sua história sempre ilustrou exatamente o que a gente vivia. É uma coisa muito em Copa do Mundo, claro, né? 58, aquela euforia que marcava aquele período JK de desenvolvimento, de descentralização do país, de Brasília, aquela arquitetura do Bossa Niemeyer, Nova. e a indústria Bossa Nova, a indústria automobilística mil, e 58 e 62 o bicampeonato. 70 para mim é uma perfeita representação do que foi o milagre econômico. 82 é a perfeita alegoria de uma época que a gente acreditava que fosse acabar um pesadelo de ditadura, e as diretas não passam, e o presidente, que é o primeiro presidente civil depois de muito tempo, morre, e 82 é aquela seleção que foi lá, encantou o mundo e não ganhou, perdeu. Para mim é muito ilustrativo. Para mim 90 é a era Collor, assim, escarrada, né? Uma seleção do Collor mesmo, seleção de 90. 2002 para mim representa a nossa retomada de autoestima e a primeira eleição do Lula. E 2014, 7-1 é o que a gente viveu em 2013, né? Guimarães, bom, futebol, mas também um homem de fortes posições políticas e posições sobre o país. E eu acho que o que a gente está vivendo, a gente tem que já botar um pouco de temperatura nessa conversa e nesse debate. Mas eu quero fazer um vínculo entre exatamente o país e o futebol. Qual é o teu posicionamento? Qual é a tua visão do simbolismo hoje da camisa verde e amarela, principalmente em ano de Copa e ano de eleição, e essa dificuldade
para usar uma camisa verde e amarela e automaticamente estar identificado com aqueles que capturaram ela. E também eu, como historiador, não acho que essa captura é tão recente assim, né? Mas eu quero te ouvir a respeito disso. Professor, eu acho o seguinte, o primeiro ponto é a gente entender o futebol e a representação da seleção brasileira como elementos de uma identidade nacional. Isso é inegável, tá? Ao longo da história, a seleção ela foi um instrumento de identidade nacional e de orgulho nacional. Mas de uns tempos para cá, houve uma apropriação e um distanciamento. Primeiro o distanciamento, depois a apropriação. O distanciamento se dá quando se descobre claramente que a CBF é uma entidade corrupta e a CBF é a entidade que gerencia, né, que toma conta do futebol brasileiro, e aí já é o primeiro distanciamento. O segundo distanciamento é uma questão de identificação do brasileiro com o atleta brasileiro. Hoje, a gente não tem mais ídolos de clubes, agora está voltando até, especialmente com o fenômeno do Flamengo, mas por um bom tempo, a gente não tem mais ídolos de clubes, ídolos das massas, e para entender o futebol brasileiro tem que entender que é um futebol de massa para com o clube. O futebol brasileiro, a primeira pergunta que tu faz quando encontra alguém na rua, gosta de futebol, qual é teu time? É a primeira pergunta. Então, essa ligação, ela é muito forte. E quando não tem, né, pegar 82, tinha o Sócrates no Corinthians, o Falcão no Internacional, o Zico no Flamengo, Toninho Cerezo no Atlético, o ídolo estava na seleção. Sócrates de uns tempos no para cá, Corinthians, engajado, Sócrates, né? Exatamente, Sócrates no Corinthians, e por aí vai. Hoje a gente não tem mais essa ligação. O atleta está indo para o exterior e a gente nem sabe quem são. Se fosse perguntar quem é, se for perguntar para a massa mesmo, quem é, sei lá, o Matheus Cunha, o pessoal não vai saber. Douglas Luiz, jogador da seleção, foi há pouco da seleção, o pessoal não vai saber. Tá? Então, esse ponto gera também distanciamento. Terceiro ponto de distanciamento: a seleção passou a jogar mais na Europa do que no Brasil. A seleção, nos últimos 15 anos, jogou mais no Emirates Stadium do que no Maracanã. Jogou mais no Emirates Stadium do que no Maracanã. Maracanã, antiga casa da seleção, não joga mais aqui. Só em eliminatória, porque é um compromisso, né? É uma tabela, mas joga mais em Londres, joga mais fora do que aqui. Então, esse distanciamento levou a massa a rejeitar um pouquinho a ideia da seleção brasileira. Em 2013, naquele movimento difuso, aquele movimento confuso, e aquele movimento muito apropriado por uma elite brasileira, houve uma ideia que é muito bem arquitetada, mas que passa por um efeito manada comprou, de resgatar uma espécie de patriotismo, e eu coloco muito entre aspas esse patriotismo, um patriotismo perdido. E aí tem que usar as cores do Brasil, e as cores do Brasil elas estão na camisa da seleção brasileira. Então se apropria da camisa da seleção brasileira para resgatar uma espécie de patriotismo de fachada, né? Um patriotismo hipócrita, porque o mesmo povo que passou a usar a camisa da seleção brasileira aqui no Parcão é o povo que um ano antes cantava o hino do Rio Grande do Sul em cima do hino brasileiro quando era executado num jogo de futebol. É o mesmo povo. Mas precisava resgatar esse patriotismo, e isso foi uma apropriação muito elitista, né? Contrastando com algumas ideias que são ingênuas de nossa camisa nunca mais será vermelha, nossa bandeira não será vermelha, etc. Então houve essa apropriação. Hoje, eu vejo que há um movimento na esquerda de tentar desapropriar a camisa da seleção, desvincular a camisa da seleção desses movimentos de direita. Não vejo que isso seja bem sucedido, mas eu já vejo uma tentativa disso acontecer. O que há uma apropriação clara de símbolos de uma pátria por conta dessa direita para autenticar a ideia de patriotismo. Que, na verdade, é um patriotismo de fachada, né? Um patriotismo meio ridículo, assim. Como é que a gente mede o patriotismo das pessoas, sabe? Eu gosto mais do Brasil do que você, eu gosto mais do Brasil do que eu. Como assim? Como é que a gente vai medir, né? E é um patriotismo que enxerga o Nordeste como uma parte de subcidadania e olha com um absoluto preconceito em relação ao berço do Brasil. O Brasil nasce no Nordeste. Então, é um patriotismo que não é só elitista, como ele é extremamente preconceituoso com uma grandiosíssima parte construtora desse país. E aí, hoje até, eu estava te ouvindo,
como sempre, realmente assim, o programa de esportes, de debate que me faz ter sempre atenção é o de vocês na Guaíba, das 11 da manhã. É sensacional. E tu mencionaste hoje o Gessé de Souza com sua elite do atraso. Temos também a Rosana Pinheiro Machado com Amanhã Será Maior. E eles trazem uma explicação perfeita de como é que se constrói o imaginário dessas pessoas que se apropriaram do discurso patriótico, que na verdade são exatamente os componentes que querem fundamentar ainda a continuidade do Brasil num princípio de capitania hereditária e Casa Grande Senzala. É quase assim, É, né? e são duas referências importantes, né? Eu estava querendo trabalhar, mas eu ainda não me sinto assim muito seguro em trabalhar outras questões que não do futebol e sociologia aplicada ao futebol, né? Mas serve para a comunicação também. Eu acho que a gente passou por outros fenômenos de imaginário que são muito, muito fortes da mídia brasileira para construir isso que a gente vive, inclusive essa apropriação da camisa verde e amarela. Se pegar, por exemplo, Tropa de Elite, o primeiro Tropa de Elite é um filme que fica no imaginário das pessoas, e o que fica no imaginário das pessoas é o momento que eles sobem no morro para dar uma porrada no estudante, o momento que eles estão na passeata lá e o cara diz que é tudo burguês e tal. Isso aí foi uma construção muito forte no imaginário do povo brasileiro, né? Os programas de humor foram uma construção muito forte. Ali naquela época de Pânico e CQC, aquilo ali impactou nesse imaginário brasileiro. E o resgate do patriotismo nada mais é de uma coisa muito velha aqui no Brasil, né? Muito velha. O Nordeste não faz parte disso, porque o Nordeste sempre teve a margem da sociedade brasileira que mandou no país. Eu estou falando desde a época de café com leite lá atrás, e passando a partir dos anos 30, e entrando depois do suicídio do Vargas, entrando nessa nova república. O Nordeste sempre ficou à parte, né? O Brasil sempre foi tocado por suas elites a partir do eixo Rio-São Paulo. O eixo Rio-São Paulo é que toca as elites. Embora eu veja hoje, não sou historiador, o professor Viaro mas eu não sou historiador, mas eu vejo hoje um fenômeno de descentralização. O agronegócio está funcionando como, entre aspas, uma nova revolução industrial, em que a indústria deixa o grande centro para entrar no campo. E tem esse fenômeno muito forte, assim, inclusive de aparelhamento cultural. Se pegar o sertanejo universitário, é um aparelhamento cultural. Eu vejo com isso também. E a camisa do Brasil é a camisa que foi apropriada pelas elites para resgatar um falso patriotismo, né? No fundo, nem eles sabem muito bem o que estão fazendo. A maioria não sabe o que está fazendo, só vai, só isso. Eu acho interessante, interessante não, eu sinto falta, eu não sei se o Catani tem alguma indicação, que a gente não falou ainda sobre isso, Catani, mas eu sinto falta de um trabalho de pesquisa, de história, do novo patriotismo brasileiro a partir da popularização do agro, a partir dessa colocação de agro pop. Se não o patriotismo a partir do agro, mas o agro-pop como um dos alicerces desse novo patriotismo. Porque me parece uma movimentação muito presente, sobretudo nas mídias vinculadas a um pensamento de extrema-direita, que isso seja colocado agora goela abaixo, essa ideia de que o agro é pop, que o agro não desmata, que o agro não faz isso, que o agro é aquilo. Então, é muito interessante tu trazer essa questão aí como se fosse uma nova conquista do Oeste, né? Uma nova entrada para dentro do território. Né? Isso a gente vai pegar desde das capitanias e Brasil colônia e tudo mais. Então, eu acho uma questão muito interessante, mas eu estou mais do que satisfeito com a tua resposta da camisa. Desculpa interromper, mas me parece o oposto. É o Oeste que faz a conquista agora. Uhum. A conquista do Oeste. A conquista do Oeste, exatamente. A conquista do Oeste, né? Então, acho que isso é muito interessante. Mas aí, como Carlos, eu não tenho... Eu costumo dizer para os meus alunos, e até quando eu dou palestras, eu costumo dizer que eu não tenho mais idade para ter papas na língua. Então, eu perdi completamente os meus filtros, sobretudo depois do que o país está vivendo. E pago preços por isso, evidentemente. É evidente que pago. Por exemplo, eu estou morando no Rio de Janeiro porque eu me fui desvinculado do colégio onde eu era diretor no Rio Grande do Sul.
né? Então, eu pago os preços por isso. Mas aí, indo nessa toada de não ter papas na língua, Carlos, eu me incomodo muito quando eu vejo uma esquerda que se subdivide, e a subdivisão ela é natural em qualquer movimento, até dentro de conselhos deliberativos de clube, mas quando nessa subdivisão começa a aparecer aquilo que começou a se chamar de forma pejorativa ou até de forma pós-moderna dos cirandeiros. Tá? Então eu começo a me incomodar muito porque a gente começa a ver uma pauta que não chega nem a ser uma pauta, e se é uma pauta não tem relevância, não tem efetividade e tira o foco da pauta que é principal. Eu vi um posicionamento teu nas redes e vi de outras pessoas também, e queria te ouvir um pouco a respeito disso, se a gente não está esquecendo do que é importante de fato num momento tão importante e tentando trabalhar questões que não têm nenhum tipo de relevância. Professor, eu acho que boa parte da esquerda brasileira não sabe a história da esquerda brasileira. Isso é um grande problema. Não sabe que é uma luta de chão de fábrica. Não se enxerga. Boa parte da esquerda brasileira se enxerga como intelectual, não como trabalhadora. E quando você se enxerga como intelectual, você se coloca numa superioridade moral e numa superioridade intelectual mesmo, uma superioridade de pensamento em relação aos outros. Só que não é por aí. A esquerda é chão de fábrica. Se a gente pegar o que foram as greves no ABC, quando surgiu o Lula lá nos anos 70, elas foram fundamentais para derrubar a ditadura, foram fundamentais, foram essenciais. Os movimentos de paralisação dos professores aqui no estado do Rio Grande do Sul, um movimento que a minha mãe fez parte lá nos anos 80, batendo sineta na frente do Palácio Piratini, exatamente, por Pedro Simon, esses movimentos dos professores, e o próprio Movimento Sem Terra, para pegar outros movimentos, eles são movimentos de trabalhadores urbanos ou trabalhadores rurais, trabalhadores que lidam com o braçal, né, os metalúrgicos, por exemplo, e trabalhadores que lidam com o pensamento, como os professores. E o problema dessa esquerda é que realmente leu muito, mas produziu pouco. Produziu muito pouco e produz muito pouco. E leu essencialmente coisas que despertam um certo, entre aspas, afeto intelectual. Só que existe do outro lado alguém muito forte, também existe um aparelhamento, existe uma força, né? E essa força, ela flerta claramente com ideais que são ideais fascistas. Como é que a gente vai combater com essa ciranda ou os corações ou o amor? Não, a gente tem que combater como eram combatidos os patrões no movimento, nos movimentos de greve, como eram combatidos os governantes pelos professores, como eram combatidos os latifundiários pelos trabalhadores rurais, né? Eu não estou aqui promovendo nada de desordem ou falta de hierarquia, pelo contrário. É um movimento que deveria ter uma hierarquia pensada a partir dessas lutas, né? Que são lutas que realmente são construtivas e dão efeito, dão resultado. Às vezes eu vejo que nessa questão dessa superioridade moral, há pouca preocupação com os efeitos. Nós podemos, isso aconteceu em 2018. Perdemos, mas perdemos sem nos rebaixar a eles. Não, mas a gente quer ganhar, porra. Sabe? A gente quer ganhar, cara. Sabe? Perdemos, mas sem nos baixar o nível deles. Não, a gente quer ganhar. Cansou. Não tem essa. Em 2018, passaram o carro enquanto as pessoas estavam aplaudindo, dizendo não passarão. Meu, eles já passaram 1, 2, 3 vezes passaram e estão rodando em cima da gente, a gente não passarão. Eles passarão. Não, sem poesia nessa hora, entendeu? Eu acho que agora a esquerda brasileira aprendeu bastante. É, sim, um movimento de muita coragem, tá? Os caras dão medo. Quando o Bolsonaro foi eleito, no dia que o Bolsonaro foi eleito, eu trabalhei na eleição e confesso para todo mundo que eu não tinha dimensão, não estava trabalhando e antes, do que seria. Digamos que eu subestimei. Eu não achei que fosse isso, tá? Não achei. Subestimei, não, tem um cara lá, mas espera aí, a gente tem um
Supremo Tribunal Federal, a gente tem um Congresso Nacional, a gente tem uma democracia que eu julgava na época muito sólida. A democracia não se destrói assim da noite pro dia. Julguei. Quando eu saí da Guaíba e vim para casa, no Menino Deus, morava na Visconde do Herval, hoje eu estou aqui na Érico, esse caminho tá uma coisa muito estranha. Sabe aquela coisa de energia ruim no ar? Uma coisa muito estranha. E quando eu chego em casa, subo, 15 minutos depois de chegar em casa, tem um barulho de um container derrubado. E pá, e um louco grita lá embaixo: agora aqui é Bolsonaro, porra! Bem assim, e espalhando lixo. Eu desci para ver, e era um container completamente derrubado, e depois que ele derruba, é um barulho de carro cantando pneu, disparada. Parecia aquele filme Uma Noite do Crime, sabe? Em que os caras estão liberados para cometer crime. Deu um medo aquilo, um medo, e acho que outras pessoas tiveram medo também. Então, o que tu fazia? Vamos resistir e vamos dizer não passarão. Hoje eu já vejo o contrário. Eu vejo que a gente passou a tirar pedra também. A gente passou a tirar pedra também e tem que atirar pedra também. Para mim, o gesto mais importante dessa campanha toda não foi nem do Janones, tá? Que eu acho que eu não faço o que o Janones faz. O Janones agora eu não posso soltar fake news, eu tenho um compromisso ético, não vou fazer isso. Não é do meu feitio, tá? Mas eu não vou condenar o cara que tá dando veneno para os caras provar. Não posso condenar, né? Eu não vou soltar e jamais faria isso, tá? Jamais faria isso. Mas eu não posso condenar o que eu julgo e entendo como tática. Isso é uma tática. E essa tática, ela está causando efeito. É inegável que está causando efeito. Para mim, o gesto mais importante, além do Janones, foi o gesto do jornalista da TV Cultura, me esqueci, o Leão Serva, que no debate entre os governadores, os candidatos ao governo de São Paulo, tinha um cara lá, um bolsonarista, um deputado que não se elegeu agora, gravando tudo e hostilizando a Vera Magalhães, e ele pegou o celular do cara e jogou longe. Para mim é isso. Para mim é o cara dizer para o outro: nós não temos mais medo. Porque antes vinham os mamãe falei da vida, que agora estão tirando o corpo fora e não sei mais quem, e faziam tudo isso e a gente: não passarão, não passarão. Nós somos civilizados, nós não vamos partir para cima. Agora não. As pedras têm que voar de volta. Não dá. Foi um massacre. Foi um massacre. E eu queria dizer para o professor que eu também pago o preço disso, né? Pago o preço bastante. Alguns eu estou disposto a pagar, outros a gente se protege um pouquinho mais, vai pela tangente, mas eu acho que não é uma hora da gente se omitir, não. É uma hora da gente falar, né? Acho que é mais ou menos da gente se mostrar, da gente agir. E sabe, Guimarães, houve sempre uma subestimação. Desde os primeiros debates agora me chamaram mais ainda a atenção para aquele que eu chamo de eminência parda do governo Bolsonaro, que é o Carluxo, o filho dele. Ele tem aquele aspecto que tu olha para ele, tu vê uma criatura, tu diz: esse cara é meio bobalhão, né? Mas ele tem uma capacidade de articulação que o pai dele não faz um movimento, nem de assoar o nariz, sem ter um dedo e uma consulta desse cara. E o que tu está trazendo é exatamente uma articulação que partiu muito dele. Muito. E foi deixado como se fosse uma coisa meio pitoresca, um personagem meio burlesco. E não. O que tu está trazendo assim é o momento de, vamos se dar conta de quem é o cara que mais tem a capacidade de colocar a arma na mão deles e vamos fazer o mesmo uso que eles estão fazendo. E isso é uma coisa que a esquerda demorou e ainda demora demais para fazer. Tem muitos pruridos que precisam ser superados. Mas eu acho que nesse caso, Fábio, é muito... acho que a biblioteca é massa, né? Eu sou um puta leitor, assim, eu leio pra caramba. Mas aí eu acho que é deixar um pouco o livro de lado e descer pro playground, sabe? Eu acho que eu acho que isso que o Janones fez. E sobre o Carluxo, ele não é uma bobada. O Carluxo é um cara, é uma cria de deep web, de dark web, de incel. Ele tem toda a técnica desse movimento ser sub, sabe? Ele tem todo o estereótipo disso. Ele é um louco criado nesse meio, cara. Esses caras são perigosíssimos, mas muito perigoso, muito perigoso. Vamos falar um pouco agora, já estamos chegando quase na metade do nosso programa. Vamos voltar um pouquinho agora para o nosso âmbito do futebol. Tu sabe que tu estás falando com dois... eu adoro o teu tipo ideal, o weberiano do Colorado, anos 90.
Tá falando com dois colorados, anos 90. Eu moro aqui a 400 metros do Beira-Rio, na Padre Cacique. E, cara, eu lembro... E eu fui camisa 12. Eu fui Opa! camisa 12 de 96 a 99, ou seja, eu não ganhei nada. Como não? E Absolutamente nada. o Gauchão de 97, cara. Eu ganhei Ao um lado 5 a do 2 no Fabiano, velho. Olímpico. Eu ganhei um 5 a 2 no Olímpico. O nosso Eu maior estava título. no Maracanã, no Eu Sou Foda, do Fabiano Cachaça. Eu tomei uma tunda na Vila Belmiro. Eu tenho algumas histórias de camisa 12. E tu sabe que eu acabei fazendo amizade com o Fernandão quando ele esteve aqui, uma amizade muito boa, a gente ficou muito próximo. E, cara, antes de 2006, ele sempre me dizia uma coisa que tu sempre traz. Ele disse, vocês não acreditam nunca. Vocês não acreditam nunca. E quando, no dia que eles foram viajar para o Japão, na noite, aquela noite que deu um quebra-pau Inter e Goiás, que o Goiás meteu 4-1 no Inter aqui, bateram um monte nos jogadores do Inter, eu jantei na casa dele e na saída ele me disse, cara, eu vou voltar campeão do mundo. Eu digo, não, tu tá louco, cara, Barcelona, eu digo, já tá bom, já conseguiram a América, né? E ele queria me matar, porque ele disse, mas porra, mas então nem assiste. E a gente tem muito esse vício, né? E essa tua trajetória, essa tua leitura que tu fazes, assim, pô, o gremista, ele tem todo aquele otimismo, aquele fervor, tudo sempre vai dar certo, empatamos com o Bahia, já foi um ato heróico, e nós, colorados aqui, dois, nós temos essa característica. Como é que é para vocês, assim, de dentro da imprensa, observar e fazer esse tipo de construção das Cara, nossas... na verdade, eu que falo mais sobre isso, né? O pessoal não fala muito. A gente fica muito em cima dos jogos, né? Eu tenho muita análise dos jogos e tal, mas é uma percepção assim bem clara de um cara que lida com ouvinte de rádio há 25 anos, redundando, né? Eu convivo, eu fui produtor, anotava, ouvia os caras, na época não tinha rede social. O recado do ouvinte era, ele ligava para uma sala, eu estava na sala, atendia o telefone e anotava. Eu só fazia isso. Anotava e levava lá para o apresentador ler. Então, eu tenho muito contato com o ouvinte. E um contato próximo, né? O torcedor do Grêmio tem várias gerações, né? A geração dos anos 70 é uma geração que nunca está satisfeita com o modo com que o time atua, porque nada vai superar aquele time dos anos 70. A geração 80/90 é muito pessimista. Ela não acredita porque sofreu tanto que não acredita. E agora tem uma geração nova de colorados, que é a geração anos 2000, que é um pessoal que nasceu junto com o Mundial e que acha que o Inter tem que jogar como o Manchester City, assim, né? Um time conceitual, um time de acordo com o que eles querem. É o que eu chamo de torcedor mimado, essa gurizada aí mais nova do Inter. E do Grêmio, ao contrário, do Grêmio eu acho que mantém mais uma unidade, sabe? O torcedor do Grêmio, ele construiu mais uma unidade em torno de como torcer. É aquele torcedor que acredita até o fim, que é o torcedor que tu contrata o Zé da Bodega, que não sabe chutar uma bola direito, e se ele der 2 carrinhos no jogo, o torcedor do Grêmio vai achar que é o novo ídolo, né? É o novo Dinho. Novo Dinho. É o novo Dinho. Tu vai ver que o cara não sabe chutar uma bola, mas é o novo Dinho porque ele dá 2 carrinhos. O torcedor do Grêmio acredita, né? Acredita nas coisas, e o do Inter, ele desacredita. É uma característica, assim, clássica. Né? O torcedor do Grêmio, no momento, por exemplo, agora estou vendo na Série B, em algum momento o torcedor do Grêmio efetivamente disse que o Grêmio não ia subir. Num que outro jogo, um solta, vai ser difícil, não sei o quê, mas nunca acreditou. Em 2017, do Inter, até conquistar os pontos matemáticos, tinha gente achando, não vai subir, porque a história do Inter não vai subir. E quando tu vê a Série B, ela passa assim, voando. O Grêmio vai passar voando, jogando mal pra caramba. Time ruim, desgraçado, e vai subir. Então, tem uma característica assim, né? O torcedor do Inter, nos anos 90, ele não acredita em nada. Não adianta, pode trazer o Messi. Traz o Messi, ele vai dizer que o Messi... Não, mas aqui não vai jogar nada. O meu primeiro cálculo, Carlos, quando começa o Campeonato Brasileiro, é quantos pontos a gente precisa para não cair. Isso. Sempre, todos os anos. Eu falo com o Catani, com isso sempre. A gente fica se mandando, faltam 36. Se o time está com 45 pontos, liderando o campeonato com 45, a gente já falou, já não caímos mais. O time está em primeiro, né? Tem isso, né? Eu sou meio assim, eu não sou o cara mais otimista do mundo, mas eu trabalho com uma realidade a realidade que eu vejo, né, no caso,
acho que o desse ano, sim, o Inter foi bem acima das expectativas, isso é inegável. Eu não imaginava sair, mas eu imaginava um bom sétimo, oitavo lugar por aí, tá? Acho que eu ia conquistar o famoso título sétimo lugar, que é o título clássico do Inter. Mas não, foi bem acima da expectativa. O trabalho é bom, feito aqui pelo Mano. Então, vice-campeonato, acho que vai ser vice-campeão. O Inter é muito bom. Eu do Grêmio não esperava nada diferente que isso. Eu não esperava. Só esperava que já tivesse subido nessa altura do campeonato, viu? Porque para quem trabalha, que suba logo, porque é muito melhor trabalhar em Série A do que Série B. Vocês não têm ideia. Ideia. Estou torcendo muito pro Grêmio subir. De verdade, muito. O Grêmio vai subir. E que coisa boa, porque trabalhar em Série B é brabo. Eu imagino. Carlos, uma questão assim, ó. Eu vejo muita gente falar, porque uma coisa é fato, eu, como venho do chão de sala de aula, venho de um colégio, eu consigo mensurar a quantidade de adolescentes que torcem mais para a Premier League do que para clubes daqui. Ou que torcem para clubes daqui, mas já tem um time da Premier ou do Espanhol como seu segundo time. Isso está cada vez mais. Tá? E eu vejo algumas pessoas dizerem que, e até eu acho que existe alguma lógica, eu queria te ouvir, que tem uma influência muito grande do videogame também nisso. Né? Pela presença dos grandes clubes no videogame, não tanto assim dos clubes nacionais. Eu queria que tu me dissesse qual é a tua percepção disso. Tu consegue perceber do ambiente do rádio esse aumento, essa capilarização de uma ideia de torcer para clube europeu? Assim, primeiro, no ambiente do rádio não se identifica isso porque o rádio ele tem um público hoje cada vez mais envelhecido. Né? O jovem ele não ouve rádio, ouve pouco rádio. Isso é um problema, né? Um problema para a gente. E o rádio ainda não caiu a ficha do rádio, ainda está tudo muito confuso, o modo de consumir comunicação, mas é uma coisa que é problemática, tá? E o rádio hoje é mais consumido em plataforma do que na sintonia. Quando acabarem com os aparelhos de sintonia, vai ser complicado. Eu acho que um dia vão acabar. A AM já não existe mais para vender. Né? O celular, por exemplo, não consegue sintonizar a AM. Eu vejo como, sim, influência do videogame, mas eu vejo também como uma influência que demarca, eu acho que é uma coisa bem assim estratificada, tá? É um fenômeno de centros urbanos não periféricos. Na periferia isso não acontece e no meio rural acho que isso não acontece. Não tive contato com o meio rural para me assegurar disso, tá? Acho que não acontece. Na periferia eu tive e posso assegurar que é diferente o modo com que se consome futebol na periferia e nos grandes centros. Mas eu acho que alguns fenômenos são bem claros nisso, né? Primeiro, o que está mais ao alcance do menino? Hoje não tem mais campo para jogar bola no centro urbano, não tem. A criança joga bola no condomínio. Joga bola no condomínio, não tem mais praças, as praças não estão mais ocupadas com futebol. Não na periferia, né? As crianças não jogam mais futebol. Como é que ela vai gostar de futebol sem jogar futebol? Opa, vai jogar videogame. O videogame mostra para ela os grandes jogadores, mostra para ela aquilo que ela vê na TV e que ela pode simular ser um deles, né? No videogame tu pode ali, vou jogar com sei lá, vou jogar com o Paris Saint-Germain para fazer o ataque Mbappé, Messi e Neymar. Ela pode ser isso, né? Ela vai e o videogame reproduz os movimentos dos jogadores. Reproduz os movimentos dos jogadores da mesma forma, de uma forma muito 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 semelhante. Hoje é uma realidade mesmo, uma realidade virtual assim o videogame, né? Então a gente tem esse fenômeno. É muito caro ir no estádio. A periferia não vai mais no estádio. Então, a periferia também tem acesso a algumas coisas, né? A mídia. A mídia, ela incensa esses caras de fora hoje. E a qualidade do futebol, né? A diferença de qualidade. Antigamente, como eu falei lá em 82, a gente queria ser o Falcão, o Zico, o Sócrates, o Éder, o Careca. Depois o Romário, eu quero ser o Romário. Os caras estavam aqui. Hoje os caras estão lá. Ninguém vai. Eu quero ser sei lá, o Janderson. Eu quero ser o Elkerson. Agora o Inter até tem uns caras assim carismáticos, tipo um alemão da vida, mas ninguém vai. Eu quero ser o Thiago Galhardo, um cara que fez gol aí, mas não tem essa força, essa potência, né? Então eu vejo isso. Eu acho que é um processo de elitização, esse êxodo, e de característica dos centros urbanos onde
as pessoas estão ficando cada vez mais confinadas e não tem mais a integração da bola, né, como a gente tinha. E sabe, o Guimarães, ainda dentro dessa, tu colocaste aí uma ideia de transição, essa anomia que está acontecendo do rádio e das redes sociais, e que ainda não, a gente não tem um elemento claro, mas a gente percebe assim uma migração massiva. Hoje é muito difícil quem não tenha um canal de YouTube, quem não tenha também um podcast, que não participe. E isso houve bastante resistência durante muito tempo por parte da mídia tradicional. Só que isso também traz uma desqualificação daquilo que é, porque da mesma maneira como a gente tem a produção permanente de fake news em relação à política, nossa, a gente vê canais que só se alimentam com a espetacularização de quase de uma invenção de matérias, de uma invenção de coisas. Como é que tu vê esse período, essa anomia das redes sociais e desses influencers que fazem fortunas Assim, muitas vezes em especulação, né? sim, e fazem fortunas mesmo, né? Falar da parte esportiva, né, que é muito assunto do meu livro agora, do livro que vai ser lançado agora em novembro, falar da rotina dessa mídia esportiva. O primeiro movimento de saída, de migração dos veículos tradicionais para as redes sociais, ele se dá por uma questão meramente mercadológica, porque os veículos pagam pouco, pagam muito pouco. Nas redes sociais tem a possibilidade da tua monetização, da tua venda de patrocínio. Se o cara vende patrocínio numa rádio, o dinheiro vai para a rádio, né? E depois transformado para ti em forma ou de comissão ou de salário. Às vezes nem comissão, né? Enfim, o salário. Se tu vende essa mídia para um canal, tu pode vender por um preço mais barato e vai todo o dinheiro para ti. Então, foi uma descoberta, foi um caminho que o mercado do jornalismo esportivo encontrou para que o sujeito tivesse, opa, peraí, vou ganhar mais dinheiro com isso, por que eu não mereço ganhar mais dinheiro? Porque é um mercado muito recessivo e muito contido, então essa contenção de mercado, ela despertou os profissionais a invadirem YouTube e podcast, tá? Eu acho que começa por aí. Segundo, liberdade editorial, né? Liberdade editorial, a gente não está, quem está no YouTube, no podcast, não está submetido a uma norma, né? Tu pode ou não pode falar, claro que dentro de uma responsabilidade, obviamente, mas as coisas, em geral, quem está nesses veículos, as coisas que as pessoas pensam, elas falam. Só que daí tu começa a ficar, começa a cair nas armadilhas do sistema, né? Aí tu vai, o que o público quer? Como é que eu vou ganhar dinheiro aqui? Tu vai ganhar por clique e por visualização. Não é por qualidade, não, é por clique e visualização. Então é o seguinte, eu vou começar a estudar que tipo de chamada causa mais clique. Aí o cara já causa. Que tipo de conteúdo as pessoas mais gostam? O público gosta de fofoca, o público gosta de bobagem. E aí desqualifica, né? Desqualifica, porque existe essa mão dupla, ela é uma mão da desqualificação. Enquanto as redes sociais mantiverem a métrica da quantitativa, métrica do clique, cara, daqui a pouco vai ter, se liberarem nudez, vai ter influência pelado para ganhar clique, sabe? Ou com uma melancia na cabeça, que daqui a pouco acontece. E a qualidade, cadê? Eu sou um péssimo consumidor eu gosto de podcast mais do que de YouTube, tá? Eu não gosto muito do formato YouTube porque não digo falação no YouTube. Eu acesso o YouTube para ver show, tá? Show que eu não posso ver, ou show antigo, né? Ou algumas coisas antigas. Podcast já acho mais interessante. Acho legal essa ideia porque simula mais o rádio mesmo, né? É bem simulador do rádio. Mas eu acho que esse mercado uma hora vai saturar, sabe? Vai saturar. Principalmente porque o público vai cansar de ver sempre os mesmos. Meme e dancinha. Já entraram no TikTok? Não? Eu não. Já deram uma passeada no TikTok? Já. Professor, tu já viu live do TikTok que é? Já vi. A live do TikTok ela tem três coisas: meme, são as dancinhas meme, pregação e putaria. Eu até brinco, o Brasil é o país porno pentecostal, né?
Porque é porno pentecostal. É putaria, pregação e meme. E com Aí as tu outras vai. redes já simulando o TikTok também, o Instagram simulando o TikTok, o Instagram é meme. Facebook, né? Meme. Simulando o Ainda não vi a TikTok. parte da pregação e nem da putaria, que eu acho que o Instagram tem um pouco mais de controle sobre isso. Mas é meme. Hoje o Instagram é meme. E a gente vive numa sociedade memetizada, onde para tu se sentir parte, tem que fazer uma dancinha, tem que fazer umas. Sabe? E um outro lugar onde aparece muito essa questão da pregação, principalmente, ou do coach, que é um movimento que eu estudo, tá nos anúncios pagos dos jogos de celular. Jogos de Exatamente. celular. Exatamente. Então, eu jogo muito no celular. Eu não sou o cara do console, mas eu gosto muito de jogar no celular quando eu estou no avião, quando estou na fila do embarque, coisa do tipo, eu gosto, porque para ler um livro eu prefiro estar sentado já antes do voo para ler. Agora, na fila de pé ali, eu gosto do joguinho. Tá? Então, tu perdeu tuas 3 vidas, tem que assistir um vídeo de 30 segundos para ganhar mais uma vida no joguinho. Entra o quê? Entra um coach, entra um conselheiro financeiro, entra uma pregação, entra alguma coisa. Então, isso aí Exato. tá acontecendo sempre direto. E outra coisa, é um nicho muito bom para ganhar dinheiro, inegavelmente. Porque se é para tu escolher entre colocar hoje anúncio no meio de um vídeo do YouTube com 2 ou 3 horas de duração, uma palestra, ou tu colocar num jogo de celular, ninguém mais para olhar 2, 3 horas de palestra no YouTube. No jogo de Exato. celular, o cara se obriga a ver aquele anúncio para qualificar o personagem dele do jogo, ou para ganhar um poder a mais, ou para ganhar uma vida a mais, ele vai assistir aquele anúncio de 30 segundos. E ali entra o Exato. quê? Entra uma marca, entra alguma coisa. Guimarães, a gente está com 46 minutos de episódio, já estamos indo para o último quarto do episódio, e assim, embora esse episódio vá ao ar dia 24, e nós estamos gravando no dia 17, mas hoje, o dia da gravação, dia 17 de outubro, é o dia que iniciou o julgamento do Neymar. Começou hoje o julgamento dele, inclusive ele foi dispensado da primeira sessão, porque a defesa alegou que ele tinha que descansar. Então, ele foi dispensado, mas os advogados ficaram lá. O Neymar me parece ser um personagem controverso nisso tudo que a gente já falou aqui de patriotismo, de exemplo, ídolo da criançada, por outro lado, com posições dentro do próprio campo de jogo, nada desportivas. E tu disseste que tu tem um texto sobre o Neymar, eu já fiquei muito curioso para ler esse texto, então eu queria te ouvir, nesse momento de início de julgamento, com a possibilidade de 600 milhões de reais de pena convertendo para a nossa moeda, e 2 anos de prisão, véspera de Copa do Mundo, o ídolo da gurizada e uma pessoa nada ética ainda que abre voto para o atual presidente. Quem é Neymar, Carlos Guimarães? No meu texto, a definição que eu atribuo ao Neymar o Neymar é um produto do nosso tempo. Porque eu não vou entrar no mérito desportivo e eu considero o Neymar desportivamente um craque. Eu já falei isso, tá? Eu considero o Neymar um jogador muito diferenciado. Ele tem muita capacidade de jogo, muita mesmo. Mas existe algo aqui nesses tempos atuais que a gente espera dessas nossas referências. Olha aí, rapaz, que beleza. Dessas nossas referências, né? E o Neymar é uma referência no futebol, e que a gente espera coisas, primeiro para a gente se identificar e primeiro para a gente abraçar mais o cara do que a gente pode ou a gente precisa, né? O Neymar ele nada mais é do que um produto normal do futebol aplicado ao nosso tempo. Se a gente for pegar os jogadores com uma determinada visão de mundo, visão das coisas, são pouquíssimos, né? A gente teve o Sócrates, a gente tem hoje, a gente teve o Raí, hoje o Raí está muito ativo, a gente tem Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano é um bom exemplo, são pouquíssimos. Em geral, o Neymar, ele nada mais, nada menos emula o que o Ronaldinho foi na época dele, o que o Ronaldo foi na época dele, o que o Romário foi na época dele. Não tinha rede social naquela época, mas eles eram baladeiros, consideravelmente alienados, né? O Romário até hoje se envolve com política, é senador reeleito e tal, mas pessoas que não têm assim uma grande visão para entender da onde que eles saíram, o que o futebol deu para eles
e a relevância social que eles têm. Eles têm uma relevância social e eles desconhecem isso e preferem simplesmente não se envolver. O jogador de futebol brasileiro, ele é mais ou menos programado para ser jogador de futebol, ponto. Ele é programado para isso. Né? Ele não tem um encaixe social que ele deveria ter. Não tem. Quem consegue é quem, por conta própria, por uma educação, né, diferenciada, enfim, uma educação distinta, que consegue por ele, né, ter essa outra visão de mundo. Em geral, o jogador de futebol é programado para ser jogador de futebol, ponto. E a gente tem que entender que geralmente é uma criança que já começa a perder parte da vida aos 11, 12 anos. Já perdeu. Que está à disposição do clube, já é viagem, já tem que se cuidar, já não pode engordar, já não pode fazer aquilo, já tem a ambição e já é todo o futuro da família, né, que está nas mãos, ou nos pés, no caso, desse menino, e aí já começa a pintar os primeiros sanguessugas, aí já tem uma rede de proteção em torno dele e pum! O jogador de futebol não é programado para ser cidadão no Brasil. O jogador de futebol não é programado para ser cidadão no Brasil. Ele é programado para ser jogador de futebol, ponto. Né? O exercício de cidadania é um exercício que poucos atletas de futebol tiveram. E o Neymar é um retrato do nosso tempo, porque o nosso tempo é o tempo do meme, é o tempo da dancinha, é o tempo dessa alienação de internet. E o Neymar é um perfeito representante disso. Dentro de campo, eu acho um baita jogador, jogadoraço. E fora de campo, sinceramente, eu acho que nem tinha que esperar muita coisa, nem dele, nem dos outros jogadores. É isso. São isso, né? A gente passou por uma situação muito clara e manifesta disso, que foi o posicionamento de grande parte da torcida do Grêmio, inclusive de conselheiros, em relação às posições do técnico Roger Machado, todas elas muito bem estruturadas, muito bem fundamentadas, e que sofreu uma avalanche, e eu acredito até que boa parte do preconceito que se estabeleceu em relação ao bom trabalho que ele vinha desenvolvendo com o grupo se deve exatamente ao tipo de posicionamento que ele teve. Então também me parece que também é bastante seletivo esse tipo de permissão ou não para o engajamento. Claro que sim. E outra, criticam o Neymar pela falta de posicionamento, até ele se posicionou agora recentemente, mas criticam jogador de futebol por essa alienação, é quando tem um cara do futebol que foi jogador e é treinador, e que com muita inteligência e perspicácia e capacidade se posiciona, ele é criticado pelo posicionamento dele. O Roger teve uma derrubada assim violenta no Grêmio, né? Eu tenho algumas ressalvas quanto ao trabalho de treinador do Roger em alguns momentos, mas essencialmente é o trabalho técnico do Roger, né? Não com relação ao que ele fala, o que ele falou, e as ressalvas que os outros têm, até porque o pessoal entende pouco de futebol, é com relação ao que o Roger representa, ou ao posicionamento político do Roger. O posicionamento político do Roger, tenho certeza que incomodou mais esse povo do que os resultados ou o desempenho do Grêmio. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. E é uma exceção também o Roger no mundo do futebol, né? E é interessante, sabe, que isso me remete, eu tenho isso mais de memória do que de qualquer outra coisa. Bom, também fui para a área sou professor há 25 anos, dou aula em pré-vestibular, sou professor de História, de Filosofia, Sociologia, e sempre desde criança me atraía muito a ideia do posicionamento político. E eu lembro do Cristóvão Borges, o técnico, que foi um dos primeiros jogadores de futebol aqui no Rio Grande do Sul a assumir que ia votar no PT. E eu lembro dele ser vaiado, né, pelas arquibancadas pelo posicionamento dele. Ou seja, tinha o Reinaldo também, né? Nossa, Reinaldo, símbolo do... Exato. O Cristóvão, depois que ele passou a ser treinador, ele falou, eu, com os trabalhos que eu tenho, era para conquistar muito mais emprego, mas eu acho que eles não me dão emprego porque eu sou negro. E isso é um posicionamento muito forte, muito marcante do Cristóvão, né? Porque, de fato, ele teve bons trabalhos no começo da Sim. carreira, que foram muito, muito bem consolidados. É verdade. E existe esse problema, ou seja, o atleta que se posiciona é um atleta que se condicionou a isso, tá? Se condicionou a isso, porque, em geral, o atleta de futebol no Brasil é programado para ser jogador de futebol e tem toda uma estética sobre esse atleta, né? Que é a estética da boleiragem, a estética
da fala, é programado para ser isso. Isso é permitido ao jogador de futebol. O resto não é permitido, e eles não, enfim, não foram, nunca tiveram discernimento para pensar esse tipo de coisa. Mas a gente está se encaminhando já para o final, Viaro. Eu queria só falar um pouquinho, porque, cara, eu sempre te acompanhava muito também no programa que tu tinhas à tarde, na Guaíba, sobre cultura, sobre cinema, sobre música. Ainda haverá espaço para isso nas rádios desse país? Para inteligência? Para inteligência eu acho que sim, tá? Mas para música eu acho que não. Para cultura como nicho, talvez, mas para música eu acho que não. A música. Primeiro que é uma verdade que a galera fala que não tem mais música boa hoje, tem um monte de música boa. A música boa hoje ela está muito fora do circuito comercial, né? A gente, no Brasil, existe um circuito comercial dominante, que é o circuito sertanejo. As músicas mais executadas são todas de sertanejo. Nos Estados Unidos existe um circuito comercial dominante, que é a indústria pop e do hip hop. Então, é uma indústria que fabrica pessoas, elas são fabricadas no meio da música, né? Mas ainda tem muita gente talentosa fazendo música boa. Eu acho só que a gente tem que, infelizmente, abandonar a ideia de querer uma música, esse tipo de música mainstream, pelo menos nos próximos, sei lá, 20 anos, eu acredito, viu? 20 anos. Se a gente quer ouvir música nova, boa, a gente vai ter que fuçar e procurar em rede social, no Spotify tem, esse pessoal disponibiliza tudo. É porque no circuito comercial a gente não vai achar. Não vai achar e vai continuar sem achar. A indústria norte-americana é muito forte, essa indústria que diz quem é que vai ser sucesso, os norte-americanos dizem que vai ser sucesso. Isso já chegou no meio que era um pouquinho mais aberto, que era o meio, que era a Inglaterra, né? A Inglaterra sempre teve assim movimentos de muita força, pegar punk, sei lá, a cena de Manchester, Britpop, a New Wave, tudo movimento inglês, gótico, tudo movimento inglês, né? Tirando grunge, assim. E hoje a gente não vê mais esse movimento, embora tenha bandas bem interessantes, também já está dentro dessa indústria, e a gente tem que entender o público, né? Hoje é um público que consome com base em pertencimento, né? É um tempo inverso, né? Eu gostava de ser o único a conhecer determinada banda. Hoje o público ele quer simplesmente ouvir o que todo mundo ouve, para poder se sentir dentro desse processo. Enfim, para quem gosta de música, eu recomendo o seguinte: vamos pesquisar, tá? Sim, dá trabalho, mas tem muita gente boa produzindo coisas boas, com boas gravações, com uma boa produção, gente que se esforça para isso, e gente que está vivendo de música fazendo show. Não é um show que tu vai ver no Rock in Rio, sabe? Mas é um show que tu vai pegar no palco B do Lollapalooza, num festival europeu mais alternativo. É por aí. Cara, tu sabe que tem uma banda de um... Eu fui... O meu pai foi professor do pai dele, o pai dele foi meu professor e eu fui professor dele, o Chico. E ele tá lá em São Paulo, ele tem uma banda chamada Picanha de Chernobyl, numa alusão ao Já ouvi que falar. rolou lá na... Já viste falar? Já ouvi falar, já ouvi Aí falar. uma dica, Chico Rego. Já ouvi falar. Do Tadeu. E tem várias, assim. Esses dias eu tava no Dia do Nordeste, eu postei algumas bandas, assim, para não postar, Raul Seixas, Caetano, Gil, ou Belchior, tem muita coisa boa no Nordeste, né? Os pernambucanos, eu postei umas coisas diferentes, assim, e tem várias bandas boas lá, tem várias bandas boas aqui, tem várias bandas boas nos Estados Unidos, tem várias bandas boas no México, na Inglaterra, tem banda boa, sei lá, cara, em vários países da Europa, aqui do lado na Argentina, um monte de banda boa, todo o Brasil banda boa, então só tem que pesquisar, a gente não vai ouvir essas bandas no horário nobre, não vai dar, mas nem na rádio, mas a gente pode ouvir no nosso celular, né? É isso. Carlos Guimarães, sem titubear, Guimarães, até onde, essa é a última pergunta, até onde vai a seleção na Copa? Para mim, a seleção é a favorita a ganhar a Copa do Mundo, além do indicativo sobrenatural, metafísico. Hoje tu tá místico, hein? Eu te ouvi eu tô também. místico, Tu tá místico. Eu tô místico.
Mas eu tô muito mais místico do que eu era, é sério, muito mais, enfim, espiritual, uma mudança de vida, sei lá. E o indicativo espiritual de que esse ano é o ano da esperança e o que vai acontecer dia 30 vai ser a prova disso, né? E como eu tenho a teoria de que o futebol ele é um reflexo do que acontece no país, se a gente vai dia 30 vencer nas urnas, a seleção vai vencer o Hexa. Mas isso é o aspecto espiritual. Agora, a parte técnica, eu vejo uma seleção muito boa. Eu tive com o Tite, tá? Umas 4 vezes nesse ato de 2018 para 2022. Eu fiz 45 jogos dos 49 da seleção, trabalhei em 45 dos 49. Eu vi a seleção em loco uma dezena de vezes. Vi aqui, vi em outros lugares, vi Copa América, cobri de perto. E tive com o Tite agora recentemente 2 vezes. Uma vez bem assim, de forma descontraída, uma vez um pouquinho mais oficial, mas conversei com ele também. Eu não tenho nenhum. Eu nunca vi, olha, no meio do esporte, um treinador tão bem preparado para um compromisso com uma Copa do Mundo como o Tite. Muito melhor preparado que em 2018. Ele está muito consciente. A comissão técnica dele é muito boa. Os caras são muito bons. O pessoal do desempenho, o pessoal que fica mais próximo dele é muito bom. Um grande preparador físico, o Fábio Marceledian. O César Sampaio se revelou um grande auxiliar técnico. O Matheus Bach, o filho dele, embora tenha esse componente, mas é filho dele. Não, um mas cara é um baita muito estudioso, né? inteligente. Um baita Baita estudioso. estudioso. O Kleber Xavier é muito bom, muito bom. Essa turma, ela está muito sintonizada com o que está acontecendo. A gente tem uma geração de novos jogadores que está dando essa esperança. Rafinha, Antony, Vinícius Júnior, né, voando, Rodrigo, Martinelli, que eu acho que não vai para a Copa, está jogando muito bem no Arsenal. A gente tem estrutura tática, a gente tem um time muito bom. Eu vejo a seleção como uma das favoritas. Para mim, o principal adversário da seleção é a Argentina. A Argentina está muito bem treinada e o Messi está muito afim. Muito afim. E os jogadores estão numa cumplicidade com o Messi que nunca aconteceu antes. Então eu coloco a Argentina como um grande rival e talvez a França pela qualidade, né? A França tem muito jogador bom, muito jogador bom. Nós falamos com Carlos Guimarães, um papo maravilhoso. Eu sou o professor Adriano Viaro e junto com o Fábio Catani conduzimos mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau. Fala, Catani. E aí, meu bronzeado surfista carioca, surfista, o que é? É um surfista prateado, um surfista calhorda? O que tu tá virando, meu velho? Surfista careca. Surfista careca. Bom. Exatamente. E aí, cara, mais um episódio aí, depois nós ficamos uma semana sem postar pela questão das eleições, né? Eu ia dizer no tocante das eleições, mas não ia pegar bem usar a Não, eu palavra não no consigo tocante, mais né? usar essa expressão. Eu estava lendo hoje O Príncipe de Maquiavel e na edição que eu tenho ele fala no tocante. Me deu um troço, né, cara? Mas, enfim. Então, ficamos uma semana sem postar por causa das eleições, depois já entramos com um episódio maravilhoso do Leone, depois o atual do Carlos Simon, e agora a gente tem um bate-papo. Estamos na fase dos Carlos, e é um cara espetacular, um cara diferenciado das mídias gaúchas, jornalista, doutorando em comunicação, professor universitário, um homem de firmes posições, de uma capacidade crítica diferente. Não, eu realmente não tinha me ligado. Carlos Leone, Carlos Simon e Carlos Guimarães. Carlos Guimarães. Os últimos 3 são Carlos. Mas vamos dar os recados para o pessoal aí. Então, toca o jazz. Recados dados. Eu acho que não tem muito mais para falar, porque eu vou dizer uma coisa para ti. Ele fala de camisa da seleção amarela apropriada, ele fala de Neymar, ele fala de música, ele fala de cultura em geral, ele fala de política. Fala de Inter e Grêmio. Fala de Inter e Grêmio, fala de rádio, fala de público. Enfim, Carlos Guimarães. Carlos Guimarães, que satisfação. Vamos Depois lá, galera. Da vinheta, na voz de Lucas Roan,